Dando sequência aos nossos podcasts da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular aqui na sede do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, nós recebemos hoje a doutora Ana Rosa Pimentel e a doutora Aline Pimentel para tratar de um tema extremamente importante que são as correções de pitose por via posterior. A doutora Ana Rosa é formada em medicina pela Universidade Federal do Pará, com residência em oftalmologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado em plástica ocular pela Universidade de Londres. Com toda essa bagagem, ela se transformou em coordenadora do setor de plástica ocular do Hospital São Geraldo, em Minas Gerais, e ela é ex-presidente da nossa sociedade, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. Além disso, ex-vice-presidente da Sociedade Pan-Americana de Oftalmologia e membro da Comissão de Ensino do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Doutora Ana, é um prazer recebê-la aqui. Bom, o prazer é todo meu. Foi uma agradável surpresa o convite. E, primeiro, para me vincular à pitose, que é uma paixão. Eu acho que todo oculoplástico tem que ter como paixão a pitose. É a cirurgia mais desafiadora que tem, né? Porque ela é uma cirurgia que pode ser uma cirurgia de meio para permitir abertura do campo visual e liberação de eixo visual, mas ela é, na grande maioria das vezes, uma cirurgia de fim, onde pequenos graus de pitose torna o paciente muito exigente com o resultado, e a simetria de meio milímetro pode representar, então, esse grande desafio. Eu diria que, fora as grandes reconstruções, é a cirurgia mais difícil que tem pra gente, é pitose e retração, né? E que muitas vezes desestimula, e a gente tem que colocar um pouco mais de pilha nos mais jovens para... Somos brasileiros e não desistimos nunca. Não podemos desistir. E são muitas técnicas revisitadas, não tem grandes novidades em termos de descobrir alguma coisa muito nova, mas sempre se pode revisitar as técnicas antigas e ver aonde havia a falha que pode ser corrigida, seja por um instrumental mais adequado, seja por um conhecimento de anatomia muito mais detalhado que nós temos hoje, auxílio com a anestesia, enfim. Tem muitas... O tema é vasto. Então, foi um prazer muito grande ser vinculada a esse tema, né? Embora eu ainda seja daquela geração que faz de tudo na oculoplástica. Dando sequência ao nosso podcast, nós convidamos a doutora Aline Pimentel, que também é expert no assunto pitose. A doutora Aline, que é formada em medicina na Santa Casa de São Paulo, com residência e especialização em oculoplástica também na Santa Casa. A doutora Aline é doutoranda da Escola Paulista de Medicina e chefe do serviço de plástico ocular da Santa Casa de São Paulo. Doutora Aline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para conversar sobre pitose, que é um tema sempre difícil, polêmico às vezes, mas é para tentar esclarecer todas as dúvidas aí que possam ter da pitose via posterior. E obrigado pela sua presença. Nós vamos juntos explorar a doutora Ana. Doutora Ana, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória dentro da oftalmologia, saindo da faculdade no Pará, passando por Minas Gerais e evoluindo da oftalmologia geral para plástica ocular. Rogério, fazer uma pergunta dessa para mim, com o tamanho da trajetória, eu receio que fique aborrecido para a audiência. São 5 minutos. Eu receio que fique aborrecido para a audiência, mas fundamentalmente
No 4º ano de medicina, eu decidi que eu faria oftalmologia, né? Eu tenho uma trajetória profissional que se mistura muito, logicamente, com a minha vida pessoal. No 3º ano de faculdade, eu já era mãe de um bebezinho que, aos 2 anos, aprendeu a desenhar fundo de olho, né? Então, eu já saí da faculdade com uma carreira de oftalmologia encaminhada e decidida que seria isso. Como a referência para nós era Belo Horizonte, na época pelo professor Hilton Rocha, mas eu não fui do Instituto Hilton Rocha, eu fui da UFMG, do Hospital São Geraldo, que a gente até hoje não chama Hospital das Clínicas, a Sim. gente chama com a identidade dele, porque ele antecede até a existência do Hospital das Clínicas, né? Então, e assim foi a oftalmologia. Meu doutorado foi UVIT, eu não sou... Eu era da UVIT e da cirurgia intraocular, e aos poucos eu fui me apaixonando ainda, em 85. E foi muito por um acaso, quando um colega meu casou, que era o fellow da plástica, ele casou e a plástica ficou sem fellow. E eu achava catarata muito monótono. Aquilo muito repetitivo, e mexendo com o VIT, que era mais dinâmico, com muita doença clínica, e eu vi que órbita tinha também isso. E muito na cara e na coragem eu fui procurar o professor Eduardo Soares e me oferecer, sem nenhuma experiência de cirurgia, só o que eu tinha tido na residência. E assim fiquei, de 1985 até hoje. Vamos para 40 anos de oculoplástica. E é uma história interessante porque, assim, não foi num cenário onde as coisas vieram, foi num cenário de busca. Sim. Foi num cenário onde precisava, aos poucos, ir adquirindo o conhecimento. Sim. Maravilhoso. E aí, dentro da plástica ocular, dentro dos temas de órbita, vias lacrimais, etc., como é que as coisas começam a migrar para esse interesse tão grande pela pitose? Então, a pitose, ela vai ter que ser, ela tem que ser obrigatoriamente um interesse de todo aquele que quer ser oculoplástico. O cirurgião oculoplástico, ele tem que dominar a pitose. E tem que dominar a pitose por todas as suas vias, né? Seja pela via anterior, seja pela via posterior, seja por cirurgias de suspensão, de conexão do músculo frontal, de alguma maneira, até o efetor, né? Que é a pálpebra superior, para permitir a abertura dos olhos e permitir visão. Sim. Então, obviamente, eu tinha que me interessar por isso, mas a trajetória não é tão fácil. É uma cirurgia difícil, a gente, na época, só fazia a via anterior, e, pontualmente, nós temos a clássica cirurgia de Fasanella Servat, que era feita por via posterior, mas em casos muito, muito, muito selecionados, em síndrome de Horner, em pitoses mínimas. Então, nós não éramos autorizados a fazer a posterior. Na sua experiência, você teve satisfação com a Fasanella Servat? Olha, tinha, porque todo encurtamento de lamela posterior e que faça aproximar a aponeurose, ela, de uma certa forma, a aponeurose vai se aproximar da placa tarsal, da face anterior da placa tarsal, e vai efetivamente encurtar a pálpebra e vai corrigir a pitose. Vai haver algum tipo de resposta. Vai haver. Apenas é um sacrifício desnecessário de um fragmento de tarso, mas efetivamente é uma boa cirurgia. E depois de Fasanella, você fez a transição para conjuntivo Aí miliar? nós fizemos a transição para conjuntivo miliarectomia. Eu fiz muito poucas, porque eu fui da escola do Moorfields, e no Moorfields se fazia muito a via posterior, não com vistas a essa reinserção que se faz hoje, mas era com a ressecção mesmo de aponeurose, do mesmo jeito que se faz
pela via anterior, se fazia pela via posterior, ressecção, e o Richard Collins fazia a fixação com os 3 pontos, como normalmente a gente faz com a via anterior, por via posterior. Então, abria a conjuntiva acima do bordo tarsal, localizava a aponeurose, ressecava o quanto fosse necessário e fazia a reinserção. Então, eu comecei a explorar essa técnica para fazer só a reinserção da aponeurose quando desinserida. Então, isso foi em 2004, foram os primeiros casos que eu comecei a fazer, e de lá para cá, está completando 20 anos que eu trabalho com a técnica. Com a técnica. Aline, na sua prática, como é que você trabalha com via posterior? Eu vim de uma escola que, quando eu comecei na Santa Casa, a gente não fazia via posterior, é sempre via anterior. E quando eu fui para os Estados Unidos fazer o fellow lá com o Goldberg, eles só faziam conjuntivomilerectomia. Então, foi onde eu comecei a fazer bastante. Voltei fazendo conjuntivomilerectomia para o Brasil. E aí, por conta da influência da doutora Ana Rosa, né, eu fiquei com ela um pouco, fui ver algumas cirurgias e vi os resultados, e eu me interessei por fazer a reinserção, né, via posterior. E aí, depois que eu comecei a fazer, foi a virada de chave, e eu deixei de fazer conjuntivomilerectomia e passei a fazer só reinserção via posterior. Então, doutora Ana Rosa, eu vou começar a polemizar. Posso? Com toda certeza, sem polêmica e sem discussão, não há vida. A gente faz o teste da fenilefrina, então existe não diria um consenso, mas existe uma visão de que, com resposta ao teste, a gente pode fazer uma conjuntivomileré. Com uma resposta fraca ao teste, a gente já tem uma tendência de fazer reinserção. Como é que é a sua visão sobre isso? Eu faço quase que sistematicamente, mesmo em estética, eu gosto de fazer o teste de fenilefrina, e para avaliar a questão de contorno da pálpebra, de deixar um olhar um pouco mais aberto e tudo. Então, o teste de fenilefrina, ele faz parte do meu arsenal propedêutico, né? De um modo geral. A resposta fraca, uma coisa que a gente precisa chamar a atenção resposta fraca à fenilefrina pode ser uma fenilefrina desnaturada. Sim. Fenilefrina, teoricamente, ela não deve passar de uma semana com o frasco aberto, mesmo que... Pois é. Né? Dando sequência. Então, cuidado com o teste de resposta fraca, porque pode ser um efeito medicamentoso insuficiente. Mas o que eu observo é que mesmo a conjuntivomilerectomia com uma resposta fraca de fenilefrina, tanto a conjuntivomilerectomia quanto a reinserção da aponeurose por via posterior, ela pode ser feita. Ela pode ser feita porque causa grandes surpresas. Um grau muito grande de desinserção dá uma resposta fraca. É uma coisa que eu ia perguntar. Ela dá uma resposta fraca, mas dá um resultado espetacular. A minha pergunta é justamente pitoses muito grandes, com uma distância margem-reflexo pequena, que você vê aquela prega palpebral mais alta, que muito provavelmente a aponeurose está muito escorregada, provavelmente a ressecção, porque quando você faz a aplicatura ali, a ressecção da conjuntiva e do Miller, você acaba aproximando essa aponeurose. Se ela está muito escorregada, você não consegue trazer. Então, provavelmente isso é a falha. E a minha pergunta, da sua experiência, você acha que o Miller ali, porque o Miller ele começa ali no próximo do Ichnon, né? Uhum. Por ter esse escorregamento, ali a ação da fenilefrina também vai ser menor por uma alavanca, né? Por mecânica mesmo. Mas o que eu acho é que acaba sendo contraindicada a conjuntivomilerectomia, porque a ressecção de conjuntiva vai ser muito grande quando tem uma desinserção que está muito alta. É uma digamos, dos
truques que se pode usar é não ressecar tanta conjuntiva e trabalhar mais com essa aproximação do Miller. Por isso é que tem a conjuntiva milerectomia aberta, que ela, no final das contas, é praticamente a reinserção por via posterior. Né? É que pode dar o encurtamento de fórnice. Eu ia O comentar, encurtamento de lamela posterior. eu ia comentar justamente esse encurtamento de fórnix que a gente enxerga, mas também tem surgido comentários a respeito de tentar evitar a ressecção de uma quantidade normal de conjuntiva para que isso eventualmente não venha fazer falta no futuro ou tentar evitar ressecar conjuntiva saudável se eu tenho um outro caminho. Isso é muito purismo ou isso faz sentido? Não, eu acho que isso faz todo sentido. A gente vê, inclusive, não é feita nessa reinserção via posterior, ou mesmo pequenas ressecções que a gente faça, sem ressecar conjuntiva. Essa conjuntiva se deita normalmente com o leito de lamela posterior e praticamente a gente não vê cicatriz, não existe sutura da conjuntiva. Não existe sutura da conjuntiva ao bordo do tarso. Sim. Ele é na face anterior do tarso. Então, com isso, a conjuntiva se deita sobre esse bordo e fica praticamente sem cicatriz. A superfície é uma cirurgia que eu faço, inclusive, na presença. É questionável. É questionável, eu teria um pouco de receio. Eu faço, eu cuido desse pós-operatório, mas são duas questões. O paciente com uma ceratoplastia, o paciente com o transplante e o paciente com a bolsa filtrante do glaucoma. Né? A gente tem que ter um pouco de preocupação com a via posterior nessas duas situações, fora escleromalácias e outras doenças associadas que a gente precisa se preocupar com a superfície ocular. Mas eu não acho que seja purismo. Eu acho que se você não jogar fora um tecido, é muito melhor. Mais bom senso até do que outra coisa. Essa foi uma das razões porque eu abandonei a conjuntiva milerectomia e fui para a reinserção posterior. Porque fazendo via posterior, não importa qual a técnica, o contorno palpebral a gente consegue manter. Sim. Então... É um contorno muito preditivo. E em relação à recuperação da posição entre essas duas técnicas, eu tenho a sensação de que quando a gente faz a conjuntiva Milleré, a posição final do olho parece demorar um pouquinho mais. E quando a gente faz a ressecção, a reinserção, parece que a gente consegue uma abertura um pouquinho mais precoce, ou não necessariamente. Aí é precoce, é imediata. É imediata. E aí na lida com o paciente é isso... imediata e... Às vezes até uma hipercorreção no iniciozinho, assim, você sente isso ou não? A gente pode dizer que sim, porque uma hipercorreção relativa, né? Porque, olha, eu tenho um caso, isso é o primeiro dia de pós-operatório, cirurgia de 7 minutos. Totalmente aberto. O olho totalmente aberto e uma ligeira hipercorreção, como a Aline falou, mas relativa, porque pela inervação simultânea, pela lei de Hering, ela não está precisando fazer tanta força para abrir aquele olho esquerdo, e era uma ptose significativa, uma ptose severa do lado esquerdo, e essa é a paciente com um dia de pós-operatório. Sobrancelhas absolutamente relaxadas, total. relaxadas, e uma discreta, mínima assimetria que ao longo... Que ao longo 24, 48... Ela deve equilibrar, porque isso é pela lei de Hering, ela vai equilibrar de novo a força e vai ficar simétrica. Fiz uma brincadeira com a doutora Suzana, que houve uma Copa do Mundo em que o técnico brasileiro pediu para o jogador ficar sozinho lá num canto e quando pegasse a bola, driblasse o zagueiro para fazer o gol. E quando acabou o jogo, o Brasil perdeu. E ele chamou o atacante e disse: eu não expliquei para você ficar lá no canto e driblar o zagueiro. Ele disse assim: professor,
Você explicou para mim, mas faltou combinar com os russos. Eles não era o que eles queriam. E aqui, às vezes, a sensação que eu tenho é a gente está fazendo o melhor, mas faltou combinar com o cérebro. Ele precisa... porque uma história de vida, em um momento, em 7 minutos, muda uma vida. E aí o cérebro precisa entender, em segundos ele tem que mudar o comportamento. Não deve ser uma tarefa muito fácil. Não deve ser. Mas, enfim, bonito caso. Bom, pitose palpebral por via posterior entrou para valer na sua vida a partir de quando? 2004. E a partir dali? Eu converti. Outra técnica que me agrada muito, que é a mesma técnica, só que feita por via anterior, quando não há possibilidade de fazer a posterior, mas é com uma sutura só. Tem esse detalhe que eu comecei a fazer com 3 suturas, depois passei para 2 e agora quase que em todos os casos apenas uma, procurando ter uma pega adequada da extremidade da aponeurose e fazer a colocação na união do terço médio com o superior da face anterior do tarso, correspondendo ao ponto mais alto de contorno. Então, tem alguns detalhes técnicos que o fato de se fazer em 7 minutos ou em 15 minutos depende do quanto que se obtém de satisfação para esse resultado. Tem que testar contorno, eu não sento o paciente para fazer essa medida de posição, mas a gente se pede para o paciente abrir os olhos, olhar para cima. E uma dica muito boa também é o scleral show que se tem no olhar para baixo. Não deve ser nada que ultrapasse 2 milímetros quando olha para baixo. Senão significa que está tendo algum tipo de retração, né? No caso de uma hipercorreção franca, esse caso que eu acabei de ver é praticamente a perfeição. Mas vamos supor que haja uma esclera aparente superior e uma hipercorreção. Em 24, 48 horas é possível everter e tirar o ponto? Tira o ponto ou tenta afrouxar. Muitas vezes é uma pequena... O ponto acabou segurando algum tecido mais fibroso que, de uma certa forma, se conecta a septo, pegou muita aponeurose, e só o fato de se everter e se tentar forçar um pouco essa sutura, ele se solta sem necessariamente desfazer a cirurgia, né? Massagem também, mas massagem, como eu trabalho com sutura absorvível, eu não deixo que o paciente faça massagem antes de 30 dias. Porque senão pode soltar o ponto. Eu não sei qual a força que ele vai colocar. Mas, francamente, não vejo essa necessidade. Não tenho pacientes assim para massagear. Qual que é o fio da sua preferência? Eu uso Vicryl sistematicamente. Vicryl 6 zeros. Rapid ou normal? Normal. São 6 semanas para absorção. O Vicryl 6 zeros, mas aí você pode usar até dá para usar a agulha do J570, J544, mas tem a agulhinha maior que também às vezes fica mais fácil a J600 eu não sei de 800, cabeça, mas é um fio que é usado na plástica. Eu a tenho aqui anotado. É um fio que é usado na cirurgia plástica. Que é uma agulha P1. Inclusive é mais barato. É legal quando a gente se apaixona por um fio, a gente lembra a agulha, a gente lembra o nome e tal. Não, eu até sou apaixonada por ele, mas eu acho que eu já entrei na fase do casamento longo com a... Ele já mora ali. Um casamento muito longo com esse Vicryl, que eu já não lembro de detalhes. Só sei que ele é da plástica e ele é mais barato que o fio da oftalmologia. Olha só. Tudo que é da oftalmologia é mais caro. É mais caro. Em alguma situação, você faz a cirurgia sob anestesia geral ou, se por algum motivo o paciente tem uma intervenção com anestesia geral, você opera confortavelmente com essa técnica sem problemas? Confortavelmente. Aline? Também.
Sem problemas. Sem problemas. Você sente falta de testá-lo no fim ou você... Eu gosto de testar, né? Eu gosto de testar, mas eu faço mais a questão do contorno. Sim, Então, eu acho que o contorno estando bem cuidado e a gente vendo que não tem nenhum desvio do ponto maior, que é 1 milímetro medial a pupila, que é o ponto de maior curvatura, isso dá para a gente ter uma ideia, dependendo do plano anestésico, mas se faz, né? Uma coisa que eu gosto de fazer é pinçar a pálpebra e levantar, e testando o posicionamento aonde eu vejo que tem, mesmo o paciente dormindo, um contorno mais bonito. E naquela posição que eu encontro o contorno mais bonito com a pinça, eu marco e ali é onde eu passo o ponto no tarso. E aí eu consigo, assim, ter uma melhor... Isso é uma boa ideia, Aline, porque para quem está começando você mais... observa o contorno. É observar o contorno, tentar deixar... Quem tem trabalhos lindos sobre contorno é o professor Antônio Augusto, então tem uma literatura vasta sobre isso de contorno que merece. Doutor Antônio, que estará conosco em breve. Não foi possível nessa sessão de podcasts contar com ele e com a Patrícia, mas em breve nós contaremos com ele. A nossa audiência é principalmente voltada para os membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. Nós temos sêniors, nós temos membros que são sêniors e nós temos membros que são um pouco mais jovens. E para esse público mais jovens, de pessoas mais jovens, a doutora Ana trouxe um trabalho científico que na publicação do podcast nós vamos colocar no corpo da explicação a citação desse trabalho a respeito de pitose palpebral. Doutora Ana, qual foi a sua inspiração para escolher justamente esse trabalho científico? Não, isso foi uma solicitação do Seminars of Ophthalmology, que era uma revisão, um trabalho de revisão sobre pitose, um trabalho muito sólido, com as indicações de um modo geral de cirurgia, e foi um trabalho que me deu muito prazer de fazer. E estava muito no começo. O primeiro trabalho que a gente vê descrito também é de 2010, do Malhotra, que é onde ele fala muito sobre o white line, né? A cirurgia da linha branca, que é uma forma da gente falar, mas que, na verdade, eu não uso muito essa terminologia, eu trabalho com reinserção por via posterior. O princípio técnico é reinserção, então... E lá nesse trabalho é mostrado isso, não só a reinserção, quanto a ressecção por via posterior, que também pode ser feita. A gente pode fazer pitose congênita. Já, não sei se isso aí viria uma pergunta sua, mas eu vou aproveitar para introduzir esse conceito, que para criança é mais difícil a gente fazer essa pitose via posterior, porque demanda algum grau de ressecção, demanda a fixação e depois a exteriorização desses fios para a pele, para poder demarcar melhor a prega. Senão a gente pode incorrer num sistema como se fosse de arco e flecha, que você puxa muito o arco e vai dar entrópio. Então, a cirurgia por via posterior na criança, na pitose congênita, ela tem que ser muito bem observada para que não haja uma força maior da lamela posterior trazendo os cílios em direção à córnea. Isso é uma complicação grave que pode ocorrer ainda com mais em a criança. Cirurgia posterior. Pode ocorrer. Então, esse é um cuidado especial. É uma atenção a isso na criança. A gente tem percebido que esse tema, pitose, tem sido cada vez mais procurado e abordado nas mídias de maneira geral, no Google Trends, no Instagram, e isso tem atraído pacientes com pitose mínima cada vez mais aos consultórios. Como é que tem sido a experiência de vocês? Vou começar pela Aline. Foi interessante que essa semana mesmo eu atendi um estudante de medicina com uma pitose mínima, que já havia sido operado 2 vezes de pitose. E assim, era uma questão de 0,5 milímetro
e um paciente muito exigente, 20 anos, mas 21 anos, muito exigente, mas assim, com muito pavor à cirurgia. E aí a opção, no caso dele, foi a toxina botulínica, pra gente tentar. É tão pequena, às vezes essas assimetrias, elas incomodam, principalmente nas fotografias, e os jovens em vídeo e TikTok, e que é difícil você conseguir prometer para o paciente que você vai com uma cirurgia. Ele já havia feito 2 cirurgias e para conseguir a simetria desejada. Então, a alternativa nesse caso foi um botox, ele ficou satisfeito. E assim, vai ter que repetir, ele sabe disso, mas ele preferiu do que passar por uma 3ª cirurgia. Além da preditividade, que é menor, né? E caso difícil. Como tem sido, na sua experiência, a procura de pacientes com pitose mínima? Muitas vezes esse paciente nem percebe, mas na hora do exame, a gente vê, ele tem alguma coisa que o incomoda. E ele não sabe bem o que é. E às vezes a gente precisa definir se é realmente a pitose, ou seja, uma redução na distância margem-reflexo, na MRD, né? Ou se é apenas uma área pré-tarsal um pouco mais exposta. Então, muitas vezes, hoje eu apresentei isso, um caso desafiador em blefaroplastia, um resultado que me deixou mais insatisfeita do que deixou ao paciente. Então, nada mais é do que retirar aquela quantidade de pele que tem da dermatocálase, e aquilo antes ficava escondido, inclusive, como pelo próprio peso, faz com que a pessoa tenha uma quase pseudo-retração e fica com o olharzinho mais aberto. Quando tira aquele efeito mecânico, então não tem mais tanto estímulo para abrir mais os olhos e o estímulo dessa pseudo-retração, não é? Então, a pálpebra cai um pouco, gerando uma pitose mínima e dá um olhar triste. Então, foi uma paciente que eu voltei, ela não está muito feliz, mas não sabe o que é. Então, eu voltei e operei pitose nela, pitose por via posterior. E aí? E aí a paciente fica alegrinha, mas é mais pela redução desse espaço visível porque não é em todo mundo que fica bem a área pré-tarsal exposta, né? Não é uma coisa, não é para todos. Não é para todos. Na sua visão, a blefaroplastia estruturada com esse batismo e etc., você sente uma contribuição disso no dia a dia? Ou ainda não é uma coisa impactante? Não, isso usando o nome que quiser, estruturada ou individualização de procedimento, como quiser, a blefaroplastia ela tem que contemplar todas essas, sob pena de alguém ficar insatisfeito, em geral, o próprio cirurgião, né? O paciente, ele acredita, não, é isso mesmo, mas querer o estado da arte numa cirurgia que é uma cirurgia de fim como a blefaroplastia, tem que contemplar todo e qualquer ponto que possa interferir. É a posição do supercílio, é a posição do malar, é a posição da margem palpebral, a esclera aparente, a angulação do canto lateral, a manutenção das características constitucionais, como é o caso da pálpebra asiática, e por aí vai. Então, a estética e a beleza são conceitos filosóficos, sim, mas, sem dúvida alguma, isso passa pela anatomia. Sem dúvida. Aline, dentro da sua trajetória aí com a pitose, você tem alguma história que foi assim mais marcante para você? Algum caso de pitose que deixou alguma marca muito positiva ou eventualmente muito negativa em sua vida? Eu vou te dizer, eu tô com 2 casos atuais que Isso está fácil de dizer. Não, pitose, ela é sempre desafiadora e a gente vai ficando melhor, cada vez melhor, mas ela sempre, assim, você vê conversando até com as pessoas mais velhas, mais experientes, ela sempre vai ser um desafio. Eu tenho um caso de quando eu estava
eu tenho vários casos, tenho até casos atuais, mas tem um caso interessante que foi, eu estava às vésperas do meu casamento, era uma pitose congênita que eu tinha operado, sempre assim. E a menina, eu tinha feito toda a propedêutica, ela tinha uma pitose, era unilateral, no Hering era negativo, eu operei e ela voltou no dia seguinte com o lado contralateral totalmente caído, uma queda total da outra pálpebra. E ela não tinha foto dela com Hering negativo e a menina não conseguia olhar para cima e a pálpebra, ela tinha um tremor na pálpebra. Eu falei, meu Deus, O que acontece? O que acontece? E aí mantive a calma ali com a mãe, falei assim, e é um pouco da questão inervacional. A criança tinha 6 anos, uma vida toda aquilo que a gente estava falando, uma vida inteira naquela posição. E aí aquela hora de eu manter a calma é a melhor opção. Fui recorrer aos universitários, perguntei o que eu faço. E a melhor coisa foi o tempo. O tempo era uma questão, acomodou, era uma questão puramente inervacional. E a outra pálpebra, né? A outra pálpebra abriu, simetrizou, mas foi aquele desespero, eu vou ter que intervir essa criança às vésperas do meu casamento. Com um sacádico para ser sarcástico com o cirurgião. Ana, e você, tem alguma história assim que te marcou? Eu tenho histórias assim, histórias de doçura, de surpresa para mim. Bom, a primeira grande surpresa, ela é absolutamente pedagógica. 1989, falava-se pouco sobre aponeurose. A aponeurose não era uma... A gente abria, fazia e reinseria. Mas não se fazia teste de fenilefrina. Teste de fenilefrina era um teste que fazia quando tinha suspeita de Horner. Não fazia parte de arsenal de propedêutico. E era um senhor de 70 anos, era paciente do professor Hilton Rocha, eu trabalhei com ele, e ele tinha uma pitose enorme do lado direito, e eu operei o lado direito. Eu viajei, e 3 semanas depois o professor Hilton mandou me chamar, porque o paciente queria abrir um processo contra mim, porque eu operei o lado errado. Aí eu digo, meu Deus, como o lado errado? É que, pela lei de Hering, o que é que aconteceu? Operou o lado direito e o lado esquerdo caiu. E ele se esqueceu de qual era o lado que ele tinha a pitose. Ele só lembra do problema. Né? Já desde essa época, obviamente, a gente trabalhava com fotografias. Tem as histórias engraçadas, como, por exemplo, o fotógrafo que fazia o registro, ele vai tirar a foto e levanta com o dedo a pálpebra do paciente. Enfim, não deu em nada. Eu fui representada pelo professor Hilton Rocha explicando o mecanismo inervacional e, obviamente, ele, feliz da vida, operou o outro lado. Então, a partir daí, aprendi, 1989, que obrigatoriamente, numa pitose unilateral, se faz o teste de fenilefrina. Então, deixa eu aproveitar a história para puxar um gancho. Naquele momento, 1989, que a propedêutica não estava nem bem estabelecida, usava-se fenilefrina 2,5% ou 10%? A gente mandava manipular e era com 2,5%. Mas isso já de início era um consenso? Não. Mas era feita porque ela era manipulada. Entendi. E eles manipulavam a 2,5%. Era como vinha para nós no hospital. Aí depois passou-se a comprar. Então eu, durante muito tempo, agora a gente não está conseguindo comprar em farmácia. Mas eu uso 10% também, sem problema. Essa era a próxima pergunta. Recentemente eu comprei 2,5 manipulado. Mas a próxima pergunta era, Ana, você está lá com o paciente, não tem fenilefrina 2,5 no ambulatório. Vai com 10? Vai com 10. Não tem diferença a resposta. Eu acho que a Suzana Matayoshi tem um trabalho sobre isso.
E, na verdade, não tem diferença a resposta. O que tem é a possibilidade de ter uma absorção maior e ter uma manifestação sistêmica e tudo, né? Sim, sim. Agora, outra história que eu queria contar de pitose foi uma garotinha, uma menina que eu operei e que mostrando as fotografias, ela pitose congênita, não foi via posterior nem nada, história de pitose. E quando eu mostrei a fotografia do pré-operatório no computador, ela falava rasga, rasga, porque tinha a foto dela com a pitose. Então a mãe falou, eu tive que rasgar as fotografias que tinham impressas em casa, que ela não queria, ela falava, não é eu, não é eu. Deve ter uns 5 anos, mais ou menos, 5 no máximo. Incrível. Né? Então, é assim, é de uma... Porque a gente imagina que a criança não está percebendo isso. Ah, não, é bullying de escola, é isso, é aquilo, aquela tendência que tem Sim, de se minimizar, Sim, né? sim. A coisa de achar que a criança não percebe, e a criança percebe, né? Ela vai, ela olha, passa a mãozinha, né? Então, pitose tem muitas histórias. E tem muita dor por trás das pessoas que a gente olha e diz assim, mas como, por quê? Por que tem todo esse sofrimento em cima do negócio que é... Eu tenho aqui, eu não tenho, na verdade, uma pitose propriamente dita, eu tenho uma fenda toda um pouco mais espástica. Tá, ao passar dos anos vai fazendo as coisas piorarem, mas isso eu sou assim desde de bebê, né? E a gente, para umas pessoas isso não é nada, e para outras Pesa mais. Pesa mais. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de perceber o que é mais importante para aquela pessoa e também dar um caminho de mostrar que aquilo não é o determinante de todos os problemas. Não deixar a empatia se perder no caminho. Exatamente. Nunca, né? Em nenhuma situação. Ana, qual é a sua mensagem final para os nossos colegas, em especial os membros mais jovens da sociedade? Os mais jovens, examinem de maneira adequada. Examinem, observem fotos antigas. Escutem o paciente, escutem muito o paciente. A gente fala assim, grosso modo, essa propedêutica mais com uma dinâmica muito rápida de consultório, mas existem uma série de alterações inervacionais que o paciente pode ter, assim como existe no estrabismo. A gente tem determinados momentos que aparece, que não aparece, né? E que não se intimidem pela cirurgia. É preciso, a pitose tem que estar na mão do cirurgião oculoplástico. É a cirurgia de pitose que dá a diferença num resultado de estética na pitose mínima, onde vai ter que se fazer a blefaroplastia estruturada. É a pitose que dá a diferença, como nesse caso que eu mostrei para você, que é uma paciente que está vindo de 2 cirurgiões e que, quando alguém vem e encara a dor desse paciente, é como, na verdade, uma garrafa de Coca-Cola que um tenta abrir, o outro tenta abrir, aí vem o outro, os outros já fizeram força, você faz rapidinho, abre, pronto, e você que fez o milagre. A paciente está encantada e fala. É esse paciente que vai trazer para você o caso mais fácil. Então, não fuja da pitose, porque é a pitose que vai lhe render altos dividendos. Fugir da luta não é segredo de sucesso para ninguém. Para ninguém. É essa paciente que vai trazer a cunhada, a mãe, a sogra. Ana, você me lembrou uma entrevista recente do Bernardinho, da seleção de vôlei. Eu não sei se ele está voltando ou não, mas o nosso exame físico, a nossa consulta, é uma questão de disciplina. E ele estava falando que existem 2 tipos de dor. Tem a dor da disciplina e tem a dor do arrependimento. E a dor do arrependimento é sempre maior. É muito maior.
Então, quando você falou, examinem, às vezes a gente, por uma besteira, vai falhar. Por um detalhe que poderia ser visto. Aline, sua mensagem final. Eu acho que vocês resumiram tudo, mas não tenham medo da pitose, saibam muita anatomia, porque eu acho que é isso que entender a anatomia da pálpebra, estude, revise, volte, que é isso que vai dar segurança para a cirurgia de pitose. Cirurgia de pitose é difícil para todo mundo, mas é ela que nos diferencia dos outros, né, das outras especialidades médicas, e o conhecimento da pitose e a resolução desses casos tem que estar na nossa mão mesmo. Então, é isso que vai diferenciar e é isso que vai trazer paciente. Isso é uma verdade. Ana, Aline, muitíssimo obrigado por esse bate-papo. A gente consegue acessar um pouquinho do ser humano por trás do cirurgião, e o maior aprendizado dessa jornada de podcasts de ontem e de hoje, que eu acho que é a mensagem mais bonita que a gente vai levar para a nossa audiência, é que os grandes cirurgiões hoje do país, os grandes currículos, as grandes experiências, elas não se fizeram aprendendo do zero ao infinito num curso de residência. É uma luta constante, é um aprendizado constante. Então, às vezes a gente olha de fora, eu quando era mais jovem, acho que tinha essa interpretação, você vê a mão do professor como uma mão abençoada, você vê o conhecimento do professor como um conhecimento imaculado, mas a gente não tem a percepção, que é isso que o podcast tem mostrado, que é uma luta constante, é uma perseverança, não tem verdade definitiva. Não. A gente continua aprendendo e fazendo e se desafiando, e foi um prazer contar com vocês aqui no nosso podcast. Olha, facílimo participar quando tem um mediador que faz o trabalho todo. A gente só faz contar a história e contar causos. É o William Bonner. A gente só conta os causos e ele tem uma sensibilidade incrível. Fantástico, muito boa experiência, muito obrigada. Eu que agradeço. Nós estamos encerrando mais um podcast aqui da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, nas dependências do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e em breve novos capítulos, e nós teremos o nosso Congresso Internacional em Florianópolis, e lá também nós conheceremos e abordaremos novos entrevistados. Até lá!